Oi, pinguinhos! Vamos para uma revisão? Hoje nós vamos fazer uma revisão geral de português, história e geografia, de tudo que a gente estudou. Vamos lá? Lá em português, nós aprendemos o alfabeto, as consoantes, as vogais. O alfabeto são todas as letrinhas que nós usamos no nosso dia a dia para formar palavras. As vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes são todas as outras letrinhas que tem no nosso alfabeto. O alfabeto, ele é muito importante, porque sem ele a gente não ia conseguir formar palavras juntando letras. Outra coisa que aprendemos foi a ordem alfabética. Vocês se lembram? O alfabeto ele tem uma ordem. A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. E quando a gente fala em ordem alfabética, é isso que a gente está falando. Colocar palavras na ordem alfabética. Aqui tem A primeiro, que começa com B, depois que começa com C, terceiro, e assim sucessivamente. Outra coisinha que nós aprendemos foram as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Ou seja, quando a gente vai começar uma frase, letra maiúscula, quando a gente vai escrever um nome de pessoa, letra maiúscula, quando a gente vai escrever o nome de um lugar, letra maiúscula, a gente não pode se esquecer. E letra minúscula são todas as outras letrinhas que vêm após a letra maiúscula. Por exemplo, o nome da tia, Mariana. Sempre que a gente for escrever Mariana, vai ter que ser letra maiúscula, um M maiúsculo e as outras letrinhas minúsculas. A gente também aprendeu sobre a letra de máquina e a letra cursiva. A letra de máquina é aquela letra quadradinha e que tem um pequeno espacinho entre elas. E a letra cursiva é a letrinha de mão, aquela letrinha que a gente escreve bem bonitinho, uma letrinha dada à mão com a outra. A gente também aprendeu sobre a separação de sílabas. O que são sílabas? Sílabas é o sonzinho pequeno que cada palavrinha tem para formar. Ó, por exemplo, bola. Perceberam, ó, o sonzinho? O sonzinho do bó mais o sonzinho do lá forma a palavra bola. Então, a gente aprendeu que quando nós separamos sílabas, a palavra pode ter uma sílaba. Que palavra pode ter uma sílaba? Pão, chão, cão, tem, vem. São sal, sol, lua. Lua não, ó. Lua tem duas. Já parte para a próxima categoria, ó. Lua. Dois sonzinhos. Casa, sofá, café. 3 sílabas. Existem palavras que têm 3 sílabas. Laranja, ó. Laranja. Cebola, cebola. E tem com 4 sílabas. Que palavrinha que a gente viu com 4 sílabas? Ó, jaqueira, 3, não são 4. Vamos pensar aí, fala aí, uma palavrinha, fala aí pra te escutar uma palavrinha. Abacateiro, 5 sílabas. Borboleta, 4 sílabas e assim por diante. Sílaba é o sonzinho que a gente fala que forma uma palavra, ó. Palavra. Quando a gente junta, palavra. E por último, nós também aprendemos sobre cartas e bilhetes. Bilhetes são recadinhos pequenos que a gente quer deixar para uma pessoa. Nunca podemos esquecer que no bilhete deve ter o remetente, o destinatário, uma saudação
é uma despedida, além da mensagem. Então, como que deve ser um bilhetinho? Lá em cima a gente começa com uma saudação. Oi, tudo bem? Querido, como vai? Sempre uma saudaçãozinha, como se fosse assim um oi, um pouquinho maior. E o destinatário, que é para quem a gente manda. Logo abaixo nós temos a mensagem e ao final nós nos despedimos e assinamos, ou seja, nós somos o remetente, quem envia. E uma carta é como se fosse um bilhete, só que maior um pouquinho. Na carta sempre deve ter o quê? A data, o local de onde você está falando, a mensagem que é um pouquinho maior que a do bilhete. A do bilhete normalmente é um parágrafozinho. Da carta a gente já coloca quando a gente quer escrever um pouco mais. E ao final a gente assina e manda para quem a gente quer que leia aquela carta. Isso vai ser o que vai cair na provinha de português. Agora a gente vai ver o que vai cair na provinha de geografia. Geografia, nós estudamos os tipos de moradia. Quais tipos de moradia que existem? A casa, o prédio, a palafita, a oca. Esses são todos os tipos de casas que existem, tipos de moradia. O que é a moradia? É o nosso lar, é onde a gente mora. E cada pessoa mora em um tipo diferente. A minha casa não é igual à sua, que não é igual do amiguinho, que não é igual do nosso vizinho. Cada casa é de uma forma. Nós também vimos os trabalhadores da construção de uma casa, que podem ser engenheiros, pedreiros, pintores, eletricistas. Para construir, por um exemplo, uma casa de alvenaria. Alvenaria é uma casinha de tijolos. Para construir uma casa de alvenaria, nós precisamos de um engenheiro, de um arquiteto, de um pedreiro para poder levantar as paredes da casa, de um pintor para pintar as paredes, de um eletricista para poder fazer a instalação elétrica. Todos esses trabalhadores são trabalhadores da construção civil. O que quer dizer construção civil? Construção de casas. Eles são todos muito importantes. Sem eles, talvez a nossa casa nem estaria de pé. Nós também estudamos a vizinhança. O que é vizinhança? É o que mora, próximo da gente, ao nosso redor. Existe o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho dos fundos. Todas essas pessoas que moram ao nosso redor são nossos vizinhos. E nós também podemos usar a palavra vizinho para quem senta ao nosso lado, na escola, é nosso vizinho. Para um país que é próximo do nosso, como por exemplo, o Paraguai, ele é vizinho do Brasil. Tudo que tiver perto, a gente pode usar a palavra vizinho, vizinhança. Nós também vimos o que tem em nossa vizinhança. Nós vimos o quê? Que é muito importante nós termos o quê? Farmácia, escola, padaria. Tudo isso é muito importante ter em volta de uma casa, porque sempre que necessário, a gente vai à rua e compra alguma coisa. A coisa que nós vimos foram as maquetes e as plantas baixas. Maquetes e planta baixas são duas formas da gente visualizar uma construção, antes dela ser feita ou depois. A maquete é uma miniatura de uma construção grande. Por um exemplo, quando você vai visitar uma construtora,
Construtora é onde a gente compra um prédio, por um exemplo, um prédio pronto, um apartamento dentro de um prédio pronto. A construtora vai ter lá a maquete desse prédio, caso o prédio ainda não esteja construído. Então, a gente consegue ver como ele vai ficar pelo lado de fora após ele estar pronto. Então, maquete é a miniatura de uma construção já pronta. E a planta baixa? A planta baixa é um projeto que a gente pode ver como essa casa vai ser por dentro. Por exemplo, é como se a gente estivesse vendo de cima. Aqui, ó, tá a maquete. Olha só. A gente olha como se estivéssemos olhando de cima. Tem o quadradinho que vai ser a sala, o quadradinho que vai ser a cozinha, o quadradinho que vai ser o quarto. Essa é a planta baixa. Ela mostra aonde vão ter portas, aonde vão ter janelas. Tudo isso a planta baixa mostra. A planta baixa é muito usada pelo arquiteto. Ele faz essa planta baixa e mostra para quem, para a pessoa, o cliente que está comprando a casa, o projeto da casa. Ele mostra, a pessoa fala, ah, gostei dessa janela, ah, não gostei, quero que coloque 2 janelas ao invés de uma grande. Eu quero a porta desse lado, eu quero a porta do outro lado. A planta baixa, ela é muito importante, porque a gente consegue ter uma visão de cima da casa, como ela vai ser antes dela estar construída. Tudo isso a gente já viu. Hoje a tia só deu uma pincelada. Estudem tudo que a gente já fez. Vejam as aulas anteriores e façam tudo com muita atenção. Uma outra coisa que nós estudamos foi sobre a passagem do tempo. Como a gente consegue perceber essa passagem? Nós vimos que a gente consegue perceber pelo relógio com as horas, pelo celular que mostram as horas, mas a gente também pode perceber essa passagem de tempo através das roupas que não dão mais em nós, porque nós crescemos e a roupinha não tá, através do sapato, através de fotos. Se você pegar uma foto de 2 anos atrás sua e uma foto de 1 ano atrás, você vai estar muito diferente, você vai ter crescido muito, tudo vai ter mudado. Às vezes também a gente pode ver essa passagem de tempo, o que, ó, pelo sol, pela lua, o tempo vai, ó, vem o dia, a noite, o dia, a noite, e o tempo vai passando pelos meses, a gente percebe. Janeiro, fevereiro, nós já estamos em abril, março passou assim. Então, a gente consegue perceber a passagem do tempo por diversas formas diferentes. Vamos para os exercícios?